Olá, estamos aqui iniciando mais um podcast, GV Brasilcast, com um convidado muito especial, Ricardo Ricanato, um amigo. Eu não sei se eu falo que ele é portuense, se ele é paulista, mas nós vamos ter uma oportunidade aqui de conhecer um pouco mais da história dele, sobre os negócios que ele atua. E eu gostaria de dar as bem-vindas. Seja bem-vindo, Ricardo, ao programa. Tá? É um prazer muito grande você ter aceitado nosso convite. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas obrigado por estar aqui e poder compartilhar um pouco da sua história conosco. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação a gente estar sentando junto para conversar e bater papo, né, sobre todos aqueles assuntos que a gente gosta, principalmente negócios. Perfeito. Então se encaixa direitinho o que a gente está se propondo fazer aqui. É um podcast, Ricardo, de negócios e políticas, né? Negócios em geral e políticas não partidárias, mas uma política de investimento, de atração, Sim. né? E isso eu sei que você domina muito bem. E eu gostaria de começar pelo começo, né? Eu sei que você é uma pessoa que muita gente conhece no Tocantins, você é pioneiro aqui em Palmas, né? Mas tem algumas pessoas que não conhecem. E eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco da sua história nesse primeiro bloco nosso, falando um pouco de qual foi a sua trajetória, como vocês chegaram aqui. Eu sei que brinquei no começo, né, na apresentação, falando que você não sei se é de São Paulo ou se é de Tocantins, porque a maior parte da sua vida eu acho que já é Tocantins, né? A gente, na verdade, a primeira vez que eu coloquei os pés nessa terra foi em 82, né? Vim juntamente com meu pai e minha mãe. Meu pai comprou uma fazenda aqui na região, região de Novo Acordo, e viemos para conhecer. Eu tinha 8 anos de idade. E ali meu pai resolveu construir uma casa e explorar realmente a região. Nunca nem imaginava o que poderia acontecer aqui. Nesse meio tempo ele comprou uma outra fazenda em 85, que aí já era mais perto de Porto Nacional, ficava em Taquaralto. Taquaralto já existia naquela época, né? Era um entroncamento. Quem vinha de Porto Nacional ia para Tocantins ou ia para Taquarussu, parava ali em Taquaralto, virava à direita. Sempre foi Taquaralto? Sempre foi Taquaralto. Era um entroncamento com umas 20, 30 casinhas, tinha um posto de gasolina que era manivela, uma mercearia. Meu pai parou ali numa dessas idas e vindas e perguntou se tinha uma área para vender. Aí falaram, tem uma área aqui atrás que é onde era a Fazenda Santa Bárbara, né? E aí meu pai comprou essa fazenda e ficamos mais perto um pouquinho de Porto Nacional. Quando foi em 88, 6 anos depois, foi criado o estado de Tocantins. Em 89 criaram Palmas, a área do município ficou praticamente dentro, nas fazendas ficou dentro da área urbana do município, mas sem ter sido desapropriado. E aí, na época, o prefeito da cidade, que era o Fenelon, né, o pai do hoje governador, Wanderlei Barbosa, convidou meu pai para implantar um loteamento em parceria com a prefeitura. Né, isso onde é hoje o Jardim Santa Bárbara. E depois vieram mais 2, 3 projetos, e aí meu pai falou, vamos mudar para o Tocantins. E aí, em 90, nós mudamos de vez para o Tocantins. Num primeiro momento, a gente morou lá em Porto Nacional, né, porque eu ainda estava cursando o 2º grau. Então, eu ainda fiquei em Porto Nacional, fiz o 2º e 3º ano. Me ensinou a jogar basquete? No Colégio das Irmãs, né? Onde montei um time de basquete, que a gente foi bicampeão do Jets em 90 e 91. E em 92, mas assim, morava lá durante a semana, final de semana estava sempre aqui em Palmas, né? E depois, quando acabou a faculdade, o 2º grau, mudei definitivo, logo passei para o curso de engenharia ambiental. Lá em Porto eu conheci a Meire, minha esposa, né? A gente foi colega de aula no 3º ano. Passamos juntos para o curso de engenharia ambiental, né? Fomos colegas novamente juntos no curso de engenharia ambiental. Isso em Palmas, você morava em Porto e estudava em Palmas? Não, aí já, quando eu entrei para a faculdade, eu já estava definitivo aqui em Palmas. A Meire morava em Porto ainda, né? E eu em Palmas, morava ali em Taquaralto, na fazenda. Então, tinha até um ônibus que vinha de Porto Nacional, passava trazendo o pessoal de Porto, né? A Meire vinha junto, parava em Taquaralto, pegava mais alguns alunos, assistia a aula, depois voltava. Aquele tempo que Palmas era só terrão, né? Isso mesmo, lembro muito bem. E aí, sim, aí foi o início, naquele começo, a Ricanato, a gente, por conta dos loteamentos, a gente resolveu abrir uma empresa, meu pai resolveu abrir a empresa, né? A Ricanato Empreendimentos Imobiliários, em 91. Mas só um minutinho, assim, antes de chegar nessa fase, que a gente vai poder explorar um pouco mais a questão da fase da Ricanato. Mas o que me impressiona é o seguinte, vocês moravam em São Paulo. Uhum. Seu pai com uma visão, o seu Horácio, né, você tem uma incumbência de um dia trazer seu Horácio aqui. Claro, não sei se ele vai aceitar o convite, mas será um grande prazer, né? Porque é um homem de visão e isso eu gostaria de explorar um pouco mais aqui. Não tinha nada aqui.
gente está falando de 1982. Sim. Ele começa a fazer investimentos. Lá ele já trabalhava no setor imobiliário? Não, lá em São Paulo, meu pai é português, né? Veio para Sim. o Brasil com 18 anos e chegou em Santos. Ali ele começou a trabalhar como garçom, logo ele virou gerente, passou mais um tempo, ele já montou o negócio dele, foi crescendo e ele foi descendo para o litoral sul, né? Até chegar em Peruíbe, que é a minha cidade. Ali ele conheceu minha mãe, que é uma pernambucana, que veio junto com a mãe e os irmãos num pau de arara do Pernambuco lá para o litoral de São Paulo, tentando também uma vida melhor. Guerreiros tentando Né? aí juntar. E aí eles se conheceram, minha mãe começou a trabalhar junto com meu pai na mercearia, que logo virou mercado, depois vieram padaria. E assim, meu pai sempre teve esse espírito desbravador, tanto é que ele veio de Portugal, atravessou o Atlântico para buscar novos ares, novas terras. E ele queria, né, buscar outros lugares para explorar. Na verdade, assim, ele nem vinha para o Tocantins, a ideia dele iniciar era ir para o Acre, pra você ter ideia. O Acre. Só que era tão longe que ele acabou, não, vamos ficar em Goiás mesmo. Aí acabou vindo para cá. Não que o Acre seja um lugar ruim, me perdoe, mas é pela distância da onde ele Da estava onde a gente estava, é quase o dobro, né? Isso, Eu brinco assim, a gente não conseguiu chegar no Acre, mas paramos no Tocantins, que era no centro do Brasil. Então, assim, ele sempre teve essa visão de expansão, mas não era pensando em mercado imobiliário. Aqui ele veio para comprar fazenda, comprar terra, para fazer um investimento. Para trabalhar com gado. Ele gostava, queria ter uma fazendinha dele de gado. Lá em São Paulo ele tinha uma chácarazinha lá perto da cidade, né, no litoral, que ele criava até búfalo lá. Né? É mesmo. Ele já criava búfalo, aí tirava leite, minha mãe fazia queijo, a gente vendia lá, eu era moleque, né? Vendia assim, caseiro, igual aqui antigamente não vendia no litro, né? O pessoal chegava, comprava no litro, lá também. Só era um pouquinho melhor, que a gente botava no litro, ainda botava na maquininha, ainda selava ele, entregava o saquinho bonitinho para as pessoas. Minha mãe fazia o queijo branco, tanto normal de vaca como de búfala. E era uma época legal. Mas assim, quando a gente chegou aqui, a gente abriu a empresa, mas de cara ela não prosperou, porque assim, a região de Taquaralto ainda demorou ainda a evoluir a região. A gente só foi começar a trabalhar com os loteamentos mesmo lá na faixa de 2000 para frente. Então, nesse meio tempo, o meu pai lá em São Paulo, ele tinha os negócios dele, ele arrendou, e tinha apartamentos e tudo mais, então ele vivia da renda de São Paulo investindo. A gente passou 10 anos da vida investindo aqui. Mas acreditando, né, que em um determinado momento sim, isso ia virar. A gente sempre acreditou. E isso é interessante, me permite só fazer uma observação, porque nada é de uma hora para outra. Ele tem uma veia naturalmente empreendedora, só por sangue português, com a sua mãe, uma mulher de fé, né? Juntos, uniram e vieram para um lugar que, na verdade, não tinha muita coisa a oferecer naquele momento. Sim. Mas não tinha naquele momento, mas ele apostou que em determinado momento ia vir. As terras muito baratas naquele período, dificuldade de documentação, imagino também, e ele foi comprando, foi investindo. E mesmo chegando aqui, sendo instalado a capital, não foi uma coisa assim de uma hora para outra, porque hoje que a pessoa olha Ricanato, tudo que ela representa hoje para a nossa cidade, para o estado do Tocantins, acha que foi construído coisa rápida. Não, foi uma escalada, né? Foi uma perseverança, entendendo que esse momento viria, mas plantando até chegar onde vocês hoje estão. Com certeza. Assim, a aposta foi de mais de 10 anos, né? Sem ter renda nenhuma aqui. Para dizer que não tinha renda, meu pai aqui também começou a investir em fazenda, tinha gado, montou uma granja de suinocultura, né? Aí uma época a gente tinha até um abatedouro com inspeção municipal. A granja aí funcionava onde? A granja? Ali em Taquaralto, na fazenda mesmo, na sede. Então a gente chegava a bater aí de 100 a 120 porcos por mês, entregava na feira. E eu cansei de acordar 3 horas da manhã e entregar porco na feira, nos açougues, né? Tudo fiscalizado, o pessoal da vigilância sanitária ia lá, meia-noite, 1h, fiscalizava, batia o selo no porco, tal, emitia a nota e o documento lá de inspeção, te saía entregando. Então, assim, isso eram as atividades que meu pai fazia. E eu, paralelo a isso, eu entrei na faculdade em 92 e em 94 eu me casei com a Meire. Então, com 20 anos, eu já estava casado. Logo na sequência já veio o meu primeiro filho, o Lucas, né? Que ele até nasceu lá em Porto Nacional. Ele foi o beneficiado da turma, né? Oi?
Ele Você é a botou Bárbara, esse, né? A Meire, a Bárbara, minha irmã, ela nasceu aqui, quando a gente veio para Tocantins em 90, minha mãe estava grávida da Bárbara, né? Então ela nasceu em Porto Nacional Nasceu em também, pô, 90. tá? Né? E a Sangue Meire, azul, sangue azul, portuense, sangue azul. e o Lucas também. E aí eu casei e tinha que trabalhar, então eu montei primeiro um escritório de artes gráficas e digitação, era em frente à Unitins aqui na 13, né? Era bem na frente mesmo. Então eu comecei, com 20 anos eu abri minha primeira empresa. E trabalhava com digitação de texto, o pessoal vinha trazer trabalho. Aí eu já estava no segundo ano, vinha o pessoal do primeiro ano trazer trabalho, acabava melhorando o trabalho. Falei, não, isso aqui está muito ruim. Aí para que eu faço aqui. Além de digitar, ainda dava uma consultoria para o pessoal. E tocando seu negócio. E tocando meu negócio e a Ricanato ainda ali, incubando ainda estava parada, esperando crescer. E eu fui mexendo, já mexi com tanta coisa. Depois foi serigrafia, vinha época de campanha, a gente fazia adesivo, pintava camiseta, fazia arte para tudo quanto é coisa. Eu já rodei o IPTU de Palmas 2 vezes. É mesmo, Né? não sabia. Naquelas épocas antigas, hoje é fácil, tem umas máquinas super potentes que já faz entrega por correio, já tem as empresas que resolvem tudo. Mas antigamente, você tinha que pegar os bancos de dados todinho, transformar, imprimir, eu montava uma estrutura de gráfica lá no nosso escritório lá, e saía rodando IPTU e contratava um bocado de gente. Rapaz, era missão. Né? Então, eu já trabalhei com muita coisa. Depois meu pai mexendo lá com a granja, eu falei, rapaz, vamos montar uma fábrica de linguiça. Já tivemos uma fábrica de linguiça. Que aproveitava ali a carne. Já tinha a matéria-prima ali no começo. Então, assim, a gente já mexeu com bastante coisa. Aí depois eu montei um quiosque de gráfica rápida, né? Montei tinha lá no Palma Shop. Quando o Palma Shop inaugurou, eu inaugurei com uma gráfica rápida lá dentro. Onde é o quarteto hoje no subsolo, ali era um parque de criança, tinha algumas outras lojas, eu tinha lá uma gráfica rápida. E a Ricanato que bacana. Esperando a hora, esperando chegar o momento. Que bacana. Né? Nós vamos falar já sobre a questão da Ricanato, mas só aí deu para perceber, e eu acho bacana que eu acho desses bate-papos, é que a gente percebe que nada é por acaso. Nada vem simplesmente de mão beijada. A gente percebe que existe uma história de luta, de perseverança, uma história onde você vai construindo e colocando as bases para o seu alicerce. E isso a gente está percebendo, né, na vida do Ricardo Ricanato e também, né, do seu Horácio, dessa trajetória que eles têm aqui. Mas agora nós temos que ir para o nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre a Ricanato.